Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Checklist Eleições 2022, esse é o tema do jornal de hoje. Ao vivo no estúdio recebemos o professor de Ciências Sociais da UFO, Danilo Henrico, e o analista judiciário, Gustavo Arantes. Então fique com a gente, o Jornal da UFO está no ar. Estamos também ao vivo pelo canal no YouTube e TV Universitária de Uberlândia. Vamos começar o jornal de hoje falando sobre fake news e intimidação. Essas são algumas das estratégias usadas para influenciar a opinião pública e os rumos do país. De todos os registros de ameaças ao espaço cívico analisadas pelo Instituto Igarapé, as mais frequentes são fake news e campanhas de desinformação. Os principais objetivos das notícias falsas foram atacar adversários políticos, receber créditos por feitos de outras pessoas e ofensivas contra o processo eleitoral e as pesquisas de opinião. Quando a gente olha, sobretudo no ano eleitoral, ataques sucessivos, tanto ao processo eleitoral, mas também às instituições que são responsáveis pela garantia da transparência e da segurança desse processo, e destacando, sobretudo, o Tribunal Superior Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, a gente tem um impacto muito grande em todo o processo, né? Votos brancos e nulos, como ficam na avaliação das eleições? São jogados fora? Acompanhe a explicação na reportagem a seguir. O eleitor ainda se confunde em relação aos tipos de votos. Sei qual votar em branco e nulo, mas não sei para onde vai esse voto. Anular é porque você não quer que a pessoa ganhe, né? Voto branco, eu não sei explicar por quê. E algumas pessoas ainda acreditam em boatos sobre os brancos e nulos. Eu sei que votos nulos e votos brancos vão para aqueles que estão ganhando. Não é verdade. No voto em branco, o eleitor não demonstra preferência por nenhum dos candidatos, apertando o botão branco e depois confirma. No voto nulo, o eleitor digita um número de candidato inexistente, por exemplo, 00 e confirma. Na prática, desde 1997, não há diferença entre brancos e nulos para o resultado das eleições. Ambos são considerados inválidos. A ciência política tenta dar uma diferença doutrinária, né? Dizendo que os votos brancos são aqueles que mostram que o eleitor achou que nenhum candidato merece a sua confiança, nenhum candidato merece o seu voto. Já os votos nulos são aqueles que o eleitor quer mostrar alguma espécie de revolta, alguma espécie de protesto, né? E aí ele vota nulo. Mas, para efeito eleitoral, os votos brancos e os votos nulos são descartados, são jogados fora. Em 2018, brancos e nulos somaram 8% dos votos. Nos dois casos, o eleitor cumpre com a sua obrigação por lei. Caso opte por não votar, deverá justificar a ausência e pagar uma multa. Esse tipo de postura tende a favorecer os candidatos que estão mais bem colocados, porque eles vão precisar de menos votos para se eleger. As eleições têm ainda 2 sistemas de votos. O majoritário define presidente, governador e senador com base nos candidatos mais votados. Já no sistema proporcional, válido para deputados estaduais e federais, o candidato mais votado não é necessariamente eleito. O número de votos de cada partido define quantas cadeiras a legenda terá na Casa Legislativa. As vagas vão para os candidatos mais votados daquele partido. Esta cientista política reforça a importância de entender o sistema e participar das eleições. A gente está abdicando de influenciar nos rumos das nossas próprias vidas. Por quê? Porque não tem como a gente se blindar da influência da política na nossa vida. Desde cedo, os alunos dessa escola, na Zona Sul de São Paulo, aprendem a exercer a cidadania com informação e consciência. Todos os estudantes aptos do 2º ano do ensino médio tiraram o título de eleitor, mesmo não sendo obrigatório nesta idade. E nas aulas de história, aprendem a relevância do que acontecerá no próximo domingo. E a política está presente na nossa vida em diversos aspectos, quer a gente goste ou não.
nas escolhas que a gente faz, nas coisas que são definidas e nos implicam diretamente na nossa vida. Então, discutir, entender o funcionamento do sistema político é fundamental para saber fazer o que escolher, né? O voto é uma forma do cidadão se expressar e é de extrema importância, cada voto conta. Importante que a gente vote naquilo que a gente acredita para moldar o país que a gente vai viver, né? Sempre bom reforçar esse tipo de conhecimento e muito importante para a gente se formar como pessoa na sociedade, né? Para a gente se formar como cidadão que faz o bem pela sociedade, que não faz só o mínimo. A Universidade Federal de Uberlândia está em período de defesa eleitoral, uma medida que visa nortear a atuação dos agentes públicos federais em relação ao ano das eleições, ou seja, um período de neutralidade em relação aos candidatos. Então, hoje vamos fazer um checklist das eleições 2022 em caráter de utilidade pública. Na bancada, recebemos o professor de Ciências Sociais da UFO, Danilo Henrico, e o analista judiciário Gustavo Arantes. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Jornal de hoje. Para quem está indeciso nessas horas, falamos de votos brancos e nulos. Danilo, qual a atitude do eleitor nessa hora? Está bem pertinho da eleição. Eu acho que hoje a gente tem múltiplas redes sociais, né, canais de comunicação que permite um nível de informação muito superior que tínhamos há décadas atrás, né? Então, um primeiro elemento, acho que importante, é o eleitor ter acesso aos programas das candidaturas majoritárias para governador, presidente, senador, né? E também as propostas apresentadas, né, pelos parlamentares, candidatos a deputado estadual e federal. Um outro critério, acho que importante, é analisar a experiência, né, a trajetória política dessas pessoas, né, para ver, enfim, o que fizeram, o que deixaram de fazer, né? E aqui acho que é um elemento importante, que às vezes a gente acha que assim, cada eleitor é um voto, mas numa sociedade como a gente vive, a gente tem interesses políticos em jogo, né? Então, ou seja, uma pessoa que é trabalhadora, que, enfim, vende sua força de trabalho e depende de uma série de direitos, né, políticos, sociais, ela não pode votar no candidato que é a favor da reforma trabalhista, que corta direitos, a candidato à reforma previdenciária que corta direitos, que sistematicamente atacam, né, a educação e a saúde pública, né? Por outro lado, um empresário vai defender muitas vezes essas políticas que têm a ver com seus interesses, né? Ou seja, a gente vive numa sociedade que os lugares que as pessoas ocupam, né, na sociedade são distintos e isso move, né, elas são movidas por interesses, então vão querer ver os seus interesses serem representados nas urnas. Ocorre também questões, às vezes, que setores, principalmente, né, das classes populares, que são profundamente afetados, né, pelas campanhas midiáticas, pelas fake news, às vezes acabam votando, né, e elegendo candidatos que são contrários aos seus próprios interesses, né? Esse é um pouco esse jogo que a gente tem, porque a gente vive numa sociedade que o investimento financeiro na campanha, né, o controle dos meios de comunicação é muito restrito. A gente não tem uma democracia no ponto de vista dos meios de comunicação, né? São pequenas famílias, pequeno número de famílias que controlam os meios de comunicação, as redes sociais e o sistema financeiro. Então, ou seja, né, os candidatos já partem também de realidades distintas na concorrência eleitoral, a competição eleitoral é desigual em termos financeiros e em termos de chegar aos eleitores, né? E os eleitores também estão em situações desiguais em termos de poder defender seus candidatos ou mesmo ter acesso a determinadas informações, né? Então, eu acho que é importante, né, dado que a gente tem um sistema altamente concentrado de comunicação, que a gente pense também nessa possibilidade de acessar mais informações, ver mais debates, para quebrar um pouco essa dinâmica de informações altamente concentradas ou visibilidades que dão determinadas candidaturas que têm, né, que têm um posicionamento político mais garantido, né, por conta da presença que tem no parlamento já, na história política brasileira, e as pessoas, enfim, vão atrás dessas informações, né? Não é fácil, né? Não é fácil, né? E tem uma dinâmica também que é muito presente nas eleições, que é aquela de as pessoas às vezes valorizar muito a pessoa, né? Eu particularmente defendo que futuramente, que se fosse feita uma reforma política,
que as pessoas votassem no partido, né, numa lista fechada, e que a gente quebrasse essa lógica que a pessoa vai resolver tudo, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é que os partidos se tornem cada vez mais ideológicos, mais programáticos, né? E não essa ciranda, essa dança de cadeiras que a gente vê muitas vezes nas eleições, né? A pessoa elege um partido, nega tudo o que fez, ou então, ao longo do mandato, muda de partido, né? Sem que o partido tenha um controle sobre esse candidato, né? Então, a gente tem muito que avançar em termos de democracia, né? Mas esse seria um elemento, né? Acho que o voto pessoal, conheço a pessoa, bom, mas você pode conhecer a pessoa, ela não defender os seus interesses, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma defesa cada vez mais, como sociedade civil, né? De um voto mais no partido, né? Nos programas sustentados pelos partidos, porque hoje a gente também tem uma pulverização, a gente chega nas ruas, olha os números, né? Eu como cientista político, né? Ando pelas ruas de Uberlândia, né, ou qualquer outro lugar, a gente, como cidadão, olha para as ruas, vê uma série de números, a gente pergunta, bom, que partidos são esses? Né, a gente não sabe, né, é uma salada tão grande, e e quando a gente vai discutir questões programáticas, isso se torna ainda mais precário ainda, porque a gente não tem elementos para pensar, bom, o que aquele partido efetivamente pensa, né? Tem alguns partidos com maior capilaridade nacional, já mais trajetória, que já tem um programa, já tem uma história mais consolidada. Mas tem uma série de micropartidos, ou partidos que enfim, são bastante heterogêneos internamente, né? Gente que comporta, às vezes, gente da extrema-direita até o centro-direita, ou da extrema-esquerda à centro-esquerda, mas com composições, muitas vezes, que se fazem na política muito distintas, muito variadas, né? E que gera uma confusão, né, no processo eleitoral e prejudica, acho que, o processo político, né? Acho que a gente tem que valorizar mais o voto programático, mais a existência enfim, de um voto mais propriamente ideológico, né? Porque os indivíduos, não acredito que no país, mesmo nas eleições presidentes, né, muitos apresentam como salvadores da pátria, né? E a política não se resolve isso aí, né? A política se resolve com diálogo, com discussão com várias partes, né? E quando a pessoa ganha uma presidência da República, um governo do Estado, uma prefeitura, ela não governa sozinha, ela governa com equipes, né? Com forças sociais que as apoiam, né? Então, acho que um pouco esse elemento do programa, né? Da história, da trajetória política, né? Dos interesses que sustentam essas candidaturas, que acho que o eleitor indeciso tem que olhar para ver se se adequa às suas perspectivas religiosas, políticas, econômicas, né? Acho que são elementos aí importantes. Importante também na hora do voto, assim, a maioria também agora dos jovens estão entrando na votação, né, Gustavo? Eles vão somar bastante ali na hora desse voto e importante também é ter a responsabilidade, a consciência desde cedo nessa escolha também. Com certeza, e nesse sentido eu acho muito importante também a atuação tanto do tribunal, né, regional eleitoral, do TSE, enfim, na parte de conscientização desse jovem, né, porque por mais até, igual o meu colega ali falou, né, por mais assim que a gente esteja na era da informação, o que a gente percebe muitas vezes é uma falta de conscientização. Tanto é que até na questão dos jovens, eu até vejo um pouco menos essa questão. A gente vê um jovem cada vez mais politizado, né? Isso tem acontecido mesmo e é uma coisa muito positiva, né? Mas o que eu falo da conscientização muitas vezes é porque, por exemplo, a gente vê uma importância muito grande, às vezes que o eleitor dá, à figura do presidente, né, vamos supor, né, da majoritária ali, e esquece, por exemplo, dos demais cargos, né? Às vezes, para ele, decide ali de última hora o deputado estadual, o deputado federal, mas muitas vezes é o senador, né? Mas muitas vezes ele mesmo não sabe ali, não percebe a importância daquela figura, porque o presidente não governa sozinho, não? Ele não tem só a equipe dele, mas na verdade tudo que ele faz ali vai para o Congresso, é decidido pelo Congresso, então assim, essa é a importância, né? Então, nesse sentido eu acho muito favorável, acho que tem sido sim fortalecida a questão da democracia nesse sentido de uma informação maior, de uma conscientização maior, mas claro, ainda falta muito para a gente chegar realmente num ponto realmente extraordinário, digamos assim, né?
E falando na hora do voto, agora são recomendações importantes também para o eleitor no dia mesmo. O que levar e o que não levar para dentro também, na hora do voto, da cabine. Então, o mais importante, na verdade, para a questão do eleitor, né, é que ele saiba que o que é permitido, a manifestação individual e silenciosa. Então, ele pode se manifestar através da bandeirinha, ele pode ter ali um broche, né? Enfim, esse tipo de manifestação não tem problema, desde que ele faça de forma individual e silenciosa. O que ele não pode é, por exemplo, estar ali na frente pedindo voto, né? Estar ali se manifestando de forma, né? Seja falando ali, apoiando um candidato verbalmente, seja um grupo grande ali mesmo que esteja de forma silenciosa, mas um grupo grande ali com bandeirinha, tudo isso dali não poderia. Né? Então, assim, claro, a gente também orienta que o eleitor leve a colinha dele, né? Leve ali em papel físico, né? Já que agora a gente tem a questão ali do celular também, né? Então, assim, é importante que ele leve a colinha justamente para não esquecer nenhum candidato, porque isso facilita também na hora da votação, né? Então, e evitar, né? Justamente levar o celular, ou se levar o celular, que deixar ali com o mesário, né? E outra questão importante, Danilo, é se preparar, ver aonde que vai votar direitinho e fazer uma pesquisa também no site do TSE. Tem também uma questão lá de simulação da votação para quem ainda tem dúvida de como usar a urna. Isso também é muito importante nessa hora. Eu acho que eu recomendo que todos que tiverem dúvidas sobre o processo eleitoral que acesse o site do TSE, tse.jus.br. Então lá vai ter uma aba do eleitor, né, onde você pode averiguar qual que é o meu local de votação. Então, vai ser exigidas algumas informações, como nome, CPF, o título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe, com essas informações bastante simples, assim. Já pode ver o local de votação, e tem outras informações sobre o que pode levar, né? Tem muita gente que tem dúvidas, né? Você pode usar camisetas, broches, isso é tudo permitido, como o Gustavo apresentou, né? Já indicou. Não pode fazer aglomeração para defender uma determinada candidatura. Isso tudo pode ser feito até às 10 horas da noite do dia anterior, do sábado, né, que precede o dia da eleição. Mas no dia mesmo não pode. Né? Então, eu acho que tem hoje, isso, né, no site do TSE, eu convido a todos e todas que tente tirar suas dúvidas a partir de lá, que lá estão as informações mais precisas, né? Eu lembro que recentemente até minha mãe estava com dúvida, que ela não fez a biometria, e estava falando, eu não vou poder votar. Não, você vai poder votar, né? Que a biometria não é uma exigência, você pode votar com o seu documento, né? Tem pessoas que fizeram biometria e podem votar com a biometria, né? Mas outros com documento oficial podem acessar as urnas. Então esse é um tipo de dúvida que é bem comum, né? As pessoas, mas eu não fiz. Mas se você tem o título e foi aprovado o seu título, né? Principalmente quem fez, como foi o caso da minha mãe, ela fez uma transferência recente, né? Então, se foi permitido isso, então ela logo está autorizada a votar, né? Então, são esses elementos aí que a gente tem que ter contato e aquilo que também está colocado, apareceu no início daqui da matéria, né? E também na fala do Gustavo, o perigo das fake news, né? Eu acho que a gente tem que tentar cercar de informações precisas e oficiais. Onde se encontra isso? TSE. Esse é o ponto de partida. Ah, mas eu vi lá no site do youtuber, não sei o quê, no Instagram, no Twitter, etc. Não. É o site oficial. Vai no site oficial, tira suas informações, veja se essas informações estão colocadas, não procure em outros lugares, porque hoje, infelizmente, na nossa sociedade, né, esse controle das fake news é cada vez mais difícil, tem disparos de WhatsApp, as pessoas vão colocar uma série de questões, inclusive, às vezes, coações sobre eleitores, né, questão do celular, que é proibido levar para a cabine, e muitas vezes, pessoas que, às vezes, uma trabalha para as outras, a gente viu isso na última eleição, mas 2018, né, pessoas tentando controlar voto, etc., que faz com que o seu empregado, por exemplo, tire uma foto, né, uma pessoa com que você convive, para ver se você efetivamente votou nele ou nela, né? E isso tudo não é permitido, né? Então, isso, se caso o eleitor, uma pessoa veja isso acontecer, a pessoa tirando uma foto, fazendo uma propaganda no dia, pedindo voto,
fazendo boca de urna, tudo isso pode ser denunciado. Né? Exatamente. E só complementando, né, a fala do Daniel também, né, a questão da documentação, ele falou certinho, né, de levar um documento oficial com foto, né, mas é bom esclarecer que muita gente ainda acha que é obrigatório levar o título também, né, e na verdade não é. O obrigatório para poder votar é apenas o documento oficial com foto. Claro, você tem hoje em dia a figura do e-título, por exemplo, Que ajuda muito. que caso a pessoa tenha cadastrado a biometria ali no cartório, ela vai ter a foto ali naquele aplicativo. Então, ele vale como um documento oficial com foto nesses casos, né? Mas só que se ela não tiver cadastrado a biometria, não vai ter aquela foto da pessoa ali no documento. Então, ele é um documento, mas não é um documento oficial com foto, né? Então, isso é importante esclarecer para a pessoa saber. Então, tem que sempre lembrar de levar o documento oficial com foto. O título, na verdade, é importante para que a pessoa saiba onde ela vota. Então, ela sabendo onde ela vota, pode levar só o documento oficial, que não tem problema. E em relação ao celular também, né, outro fato que é interessante esclarecer, né, é que muito tem se falado da decisão do TSE, né, que o TSE proibiu ali o uso de celular, né, mas na verdade o TSE, não é que o TSE proibiu, não é de agora, né, a proibição é desde 2009, já existe essa proibição. E muita gente ainda fala, porque o mesário não tem poder de polícia, porque não pode proibir lá através de uma resolução. Só que não é proibido pela resolução, é proibido por uma lei, a Lei 9.504, que trata a Lei Geral das Eleições, né? Então é lá que tem essa proibição do porte do celular na cabine de votação, né? Desde 2009 já tem essa proibição. Só que o que acontecia? Inicialmente o TSE entendia, já que é proibido o porte, então o eleitor, quando chega lá, vai ter que entregar o celular para o mesário. Então, antes era feito de jeito, né? Até que começou a ter muito problema em relação a isso. Às vezes, de eleitor que esquecia o celular, às vezes o mesário podia, sem querer, pegar o celular lá, derrubar, entendeu? Enfim, né? E tem um prejuízo, às vezes, até para a União ali também, né? Então, assim, em decorrência disso, o TSE mudou a resolução no sentido de autorizar que o eleitor levasse o celular, mas dentro do bolso, dentro da bolsa, né? Então, continuava proibido. O eleitor não podia tirar aquele celular ali na cabine. Mas o TSE entendeu, não, continua proibido, mas dentro do bolso, dentro da bolsa, pode, né? E agora o que o TSE fez, na verdade? Foi entender de novo que não, continua proibido, mas nem no bolso nem na bolsa, porque em outras eleições anteriores a gente teve problema com isso, já que deixou entrar na bolsa ou no bolso, o pessoal pegava escondido, utilizava, enfim. Então, o que ele fez? Não, agora nem no bolso nem na bolsa, agora vai entregar de novo ali para o mesário. E se não entregar, não vai votar. Muito bem explicado. Não vai ser autorizado. E agora vamos falar sobre as urnas. Os auditores do Tribunal de Contas da União em todo o país vão acompanhar a apuração das eleições. Veja os detalhes. Os ministros do Tribunal de Contas da União avaliam que a auditoria sobre as urnas eletrônicas vai servir de fiel da balança para desarmar possíveis narrativas da auditoria paralela que os militares também farão no dia das eleições. A auditoria vai alcançar mais urnas do que a dos militares e por isso está sendo chamada pelos ministros do TCU de auditoria da auditoria. Nas eleições, serão usadas 577 mil urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. 4.161 vão ser auditadas pelo TCU. Os militares vão fiscalizar 385. É a primeira vez que o Tribunal de Contas da União participa da auditagem dos boletins de urnas, que são os relatórios impressos das informações armazenadas nas urnas, com os horários de abertura e de encerramento da votação, o total de votos por candidato, por partido, os votos em branco e nulos, além do total apurado. Mais de 200 auditores fiscais de controle externo serão mobilizados no dia das eleições. Eles são servidores concursados, estáveis e independentes, de acordo com o TCU. Os boletins vão ser recolhidos nas sessões eleitorais pelos tribunais regionais eleitorais, que então os encaminha para o TSE. Depois que a Corte Eleitoral repassar os documentos, é que os auditores vão comparar esses resultados com a apuração publicada pelo TSE na internet. A expectativa é que a auditoria fique pronta em novembro. Mas preocupado com o risco de circulação de versões distorcidas de auditagens paralelas, ainda em outubro, o TCU tenta acelerar os trabalhos. O TSE calcula que da testagem das urnas até a votação, 300 instituições do Brasil acompanharão o processo eleitoral. Brasília deve receber outros 180 observadores e convidados estrangeiros para acompanhar o pleito. Eu creio que chegamos
com todas essas medidas que a Justiça Eleitoral implementou ultimamente, num nível de transparência bastante alto das eleições, de modo que fica muito difícil, para não dizer inviável, qualquer tentativa de deslegitimação da eleição por parte de quem quer que seja. Gustavo, essa é a palavra-chave, né? Transparência nas eleições. Justamente, porque eu também sempre brinco, né, nos treinamentos de mesário e tudo mais que eu faço, né, que a urna ela não tem apenas que ser segura, né, ela tem que parecer segura também, né. Justamente, tanto é que acho que esse é o principal problema que a gente tem tido na questão das fake news, né, justamente muito por isso. Às vezes a pessoa tem aquela impressão que vamos fazer o voto impresso porque isso daqui vai facilitar, vai aumentar, mas na verdade não. Acaba sendo justamente o efeito contrário, né, muitas vezes. Mas eu falo assim, é até interessante que as pessoas têm uma ideia errada, às vezes, do processo eleitoral, né? Eles baseiam muito na questão da segurança da urna, pensando apenas na urna em si. Só que, na verdade, ela tem que pensar em todo o processo eleitoral que está ali, porque tudo aquilo ali é feito justamente para garantir a segurança, né? E entre várias das etapas, começando desde a criação ali dos softwares oficiais, né, pelo TSE, em que vão ser lacrados, né, são primeiros vistoriados, né, por peritos da Polícia Federal, né, por auditores dos partidos políticos, tem universidades também que participam, enfim, diversos órgãos públicos também ali têm acesso a esse código-fonte ali, né, ao software que é criado, e faz toda a inspeção ali, né, a leitura do código-fonte ali, justamente para ver que não tem nada errado. A partir do momento que eles veem que não tem nada errado, o que é feito? É lacrado aquele código, né, é assinado, quer dizer, e lacrado, né, então vai ter a assinatura digital, né, de todos ali, é feito um resumo digital de tudo, que é o hash, né, justamente porque qualquer modificação que tenha é modificado o hash também. Então, assim, a cada etapa que é feita, por exemplo, na carga e lacração das urnas, a gente emite novamente o hash para ver ali, antes de instalar esses softwares ali nas urnas, né, a gente emite esse hash ali justamente para mostrar, não, peraí, que é o mesmo sistema que foi lacrado ali no TSE, é o que está aqui também na urna, né? Então, a gente faz todo esse caminho também, através de cerimônias públicas, né, que é o caso da carga e lacração das urnas. Então, assim, após a gente fazer a instalação desses programas, a gente vai lacrar essas urnas também para deixar elas prontas ali para votação, né? E, por fim, outra etapa de todo esse processo eleitoral que visa garantir a segurança da urna são as auditorias, né? Então, para a gente, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, qualquer forma de auditoria, né, desde que, lógico, né, seja uma auditoria feita de forma científica, né, e verídica, né, digamos assim, não com a intenção de espalhar, disseminar notícias falsas, mas qualquer, né, auditoria que seja feita nesse sentido, né, de uma pesquisa séria e tudo, para a gente é muito válido. Tanto é que não é de hoje, em outras eleições já houveram, às vezes, reclamações em que o TSE, mesmo fora do prazo, né, mesmo de forma extemporânea, a petição, né, o requerimento ali para auditoria, o TSE não, tudo bem, está fora do prazo, mas a gente aceita, justamente pela confiança que a gente tem na questão das urnas, da segurança das urnas, de que não teve nenhuma fraude, né? Então, essa etapa da auditoria ali pelo TCU, pelas Forças Armadas, para a gente é muito bem-vinda justamente nesse sentido, para demonstrar a transparência, para mostrar ainda mais, porque que a urna é segura a gente já sabe, mas ali essa auditoria é para mostrar para a população que ela é segura. Então, assim, a gente está fazendo a parte do parecer seguro também, né? Tá certo, muito bem explicado, muito obrigada pela participação. E agora, para finalizar, Danilo, a sua consideração mais rapidinho, que nós estamos já estourando quase o tempo do jornal, sobre a conscientização do eleitor nessa hora tão decisiva do voto. Eu acho que a gente já esboçou assim, as questões centrais aqui, né, dessa importância desse processo, né, de escolher adequadamente, né, os seus candidatos, mas tem uma questão que eu acho que deve nos chamar a atenção. A gente há algum tempo já vive um processo de instabilidade política no país, onde se fala muito em fraude eleitoral, onde se fala muito em problemas com as urnas eletrônicas, né? Mas que são estratégias discursivas de deslegitimação, né, do processo democrático, né? Acho que o eleitor agora tem que fazer uma defesa enfática dos resultados eleitorais,
porque até agora nada foi provado que essas urnas eletrônicas são passíveis de fraude, né, com termos claros assim, e devemos ter muita preocupação com a participação dos militares nesse processo. Acho que o jogo democrático, o processo eleitoral não tem que ser tutelado pelos militares, né? Eu acho que os militares têm que tomar conta das questões de segurança, de fronteira, né? E não ficar aí querendo criar jogos de cena, né, para tentar deslegitimar o processo eleitoral, né? Acho que isso está se colocando no processo que vem de um processo de estabilidade, né? Onde, como a gente não teve o acerto de contas, né, com nossa ditadura durante os anos 60 e 70 e começo dos anos 80, né, acerto de contas de punir os torturadores, etc., hoje muitos se acham autorizados a tutelar, né, a intervir no processo político onde não é constitucionalmente matéria do que eles devem lidar, né? Então, eu vejo com preocupação e, né, eu acho que faz parte aí desse processo a sociedade civil cobrar, né, a defesa desses resultados, né, a defesa do TSE, da Justiça Eleitoral, que eu acho que é o órgão competente, né, e constitucionalmente competente para lidar com essas questões. Então, faria esse registro final. Muito obrigada pela participação. E o Jornal de hoje se encerra aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.